Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo aqui, sexta-feira. Como você tá? Tudo jóia por aí? Gente, ontem foi workshop. O que foi aquilo? Quem não assistiu perdeu a aula, viu? Porque foi incrível, aquilo é puro merecimento. Mas se você não assistiu, vai ser disponibilizado hoje só no grupo secreto. Então, se você quer participar e você quer assistir esse workshop que aconteceu ontem, eu te convido a ir ali no link da minha bio e entrar pro grupo e lá a gente vai compartilhar o link para você assistir. Joia? E hoje eu quero conversar um pouco aqui porque muitas pessoas que estão aqui não conhecem essa minha versão. Eu estudo o cérebro desde 2018. Eu venho querendo entender o que é o cérebro, a neurociência, a física quântica, a neuroplasticidade. Para quê? Para entender o comportamento humano e também porque eu passei lá atrás por um campo minado. E eu queria entender essa jornada, aonde isso ia me levar. E por isso eu comecei a estudar naquela época para entender melhor tudo isso, né? Para entender esse processo que eu estava passando. E então eu me aprofundei muito, li muitos livros, fiz muitas coisas, fiz muitos investimentos para chegar aonde eu tô hoje aqui. E eu comecei a perceber que as coisas começaram de encaixar. Porque quem não me conhece ainda, eu atuei também como dentista, mas antes eu sempre fui empreendedora, empresária. E quando eu atendia de dentista, eu via que eu melhorava o sorriso das pessoas, que tinha uma transformação física, uma mudança física. Mas quando a pessoa ia olhar no espelho, ela não sentia a mesma coisa. Ela falava, tá legal. Então eu via que tinha uma transformação externa, mas internamente permanecia muito a mesma coisa. Depois eu criei uma marca que ela vem revolucionando o mercado de cuidados com a pele, que é a Iori, que você precisa de apenas 15 segundos para se sentir bem em sua própria pele. E eu comecei a perceber que é muito mais profundo do que eu podia imaginar o problema que as pessoas têm em se ver no espelho. Muitas pessoas não conseguem se olhar no espelho, se encarar, se olhar, se admirar, ver as suas qualidades. Geralmente vai na frente do espelho e vai ver o quê? Só os defeitos. E é normal de nós, seres humanos. E agora eu me enxergo, né, fazendo a live, eu já passei a mão aqui pra eu, o que é isso que tá um pouquinho mais vermelho? Então a gente começa o quê? De sempre ver os defeitos e não ver o que? As nossas qualidades. E muitas pessoas não se acham bonitas o suficiente. E aí eu comecei a perceber que a pele dessas pessoas melhoravam muito. Você comparava o antes e depois, tinha muita diferença. Só que como elas têm um problema de imagem com elas mesmas, delas apenas de se ver no espelho, elas não sentiam diferença nenhuma. E com essas minhas andanças, eu acabei indo até palestrar internacionalmente. Eu descobri um cirurgião plástico que ele falava a mesma coisa. Que ele ia operar as pessoas, mudava o antes e depois, assim, era nítido, sabe? Todas as pessoas conseguiam enxergar, só que a pessoa, ela não se via diferente. Ela falava, tá tudo igual. E aí a gente começou a perceber que o que é mais o problema emocional, um problema mental, do que aparentemente cirúrgico, que nem no caso dele, né? E eu comecei a encaixar essas pecinhas desse quebra-cabeça. E eu percebi que é muito mais profundo, que a imagem da pessoa, não só essa imagem que você enxerga no espelho, mas ela tá envolvida com tudo sobre você, sobre a sua vida.
ela reflete em tudo na sua vida, desde os seus relacionamentos, desde os seus negócios, desde o seu dinheiro, desde a forma que você se enxerga, da forma como você se vê. E eu acabei me tornando, então, o que? Especialista em imagem. Então, muitas pessoas, vocês vão ver e falam na internet, eu sou especialista em imagem. Mas a imagem que eles falam é diferente, totalmente diferente do que eu falo. Que eles falam de imagem, de vestimenta, de como você se vestir, enfim, uns de como se portar, cabelo. Mas aqui é uma imagem interna. É uma imagem virtual, é uma fotografia que você tem sobre você mesmo. Aí que começa todo o princípio. Então eu até vou fazer um exercício. Fecha os olhos agora, quem está aqui participando. Fecha os olhos. E qual é a imagem que vem na sua mente sobre você? Quem quiser compartilhar aqui comigo, sou muito grata. Qual é a imagem que vem sobre você? Essa imagem que vem sobre você é como você se enxerga. Mas muitas vezes não é a imagem real de quem você é. Ou não é a imagem real da sua fisionomia, da sua aparência. Então, por isso que eu me tornei uma especialista de imagem, porque eu não sei se você sabe ou não, mas é um assunto oculto da maioria das pessoas e afeta 90% das pessoas nas áreas de dinheiro, na carreira, na profissão, nos relacionamentos, na saúde mental, na saúde emocional. E eu quero trazer essa consciência para você, aqui, agora, nessa live. E também, para quem tá aqui e não assistiu ontem o workshop, eu falo, vai lá, se inscreve aqui no link da minha bio agora, entra no grupo VIP para você receber o link dessa aula para você assistir, porque ela foi de puro merecimento e vai ter muitas chaves que podem virar na sua vida. E aí eu descobri que o nosso cérebro, ele funciona por dois motivos. Ou ele acontece por uma repetição muito forte, ou por uma emoção muito forte, tá? Ou um outro que eu já vou falar aqui. Então, assim, como assim uma emoção muito forte? Às vezes você viveu alguma emoção e aquilo, alguma coisa que te trouxe uma emoção muito forte e criou em você aquilo que se torna um padrão. Vou dar um exemplo aqui para você entender. A minha filha, ela ama cachorro, a gente tem também cachorrinho em casa. E ela adora passar a mão nos cachorrinhos de outras pessoas, até nos cachorros de rua. Ela ama, ela já vai conversando com os cachorros. E um dia, ela chegou para passar a mão, a gente tava caminhando e ela chegou para passar a mão no cachorro, que é até da mesma raça do nosso. E como ela tem, né, que o nosso é calminho, que ela brinca, ela judia dele, ele morde, dá umas mordidinhas, mas se acerta. Ela foi para passar a mão no cachorro e o dono pegou assim e ergueu o cachorro rápido e ela me olhou assustada. Aí ele falou assim, não passa a mão no cachorro porque ele te morde. Ela me olhou assim com os olhos arregalados e a gente saiu. Aí eu falei para ela, filha, de agora em diante, você começa a pedir para as pessoas antes pro dono, eu posso passar a mão? E nunca passe nas costinhas, sempre passa na cabecinha dele. Então isso criou o quê? Uma emoção muito forte nela, que hoje quando ela chega perto de alguém, de algum cachorro, ela pede antes pro dono para passar a mão. Então isso é um processo do que aconteceu uma emoção muito forte. Então ele nem passa pelo racional, ele vai direto para a emoção que você liga e você vai armazenar lá dentro da tua mente. Ou pode acontecer por o quê? Por repetição, tá? De tanto você ouvir. Eu quando era criança, eu ouvia minha mãe falando assim, minha filha, tu deixa a roupa boa
só pra usar pra ir na igreja. Aí às vezes eu ganhava uma roupa nova. Não, é só pra ir na igreja no final de semana. E eu queria usar aquela roupa. Não, é só no final de semana. O que? É uma repetição isso. E até hoje, às vezes, eu vou colocar uma roupa boa e falar, é pra usar só quando vai sair o final de semana. Ele fala, opa, peraí, vamos mudar isso daqui? Só que a gente acaba que a gente vai sendo condicionado a nossa vida inteira por esses dois tipos, ou uma repetição, ou uma emoção muito forte. E além disso, desse condicionamento acontecer assim, a gente ainda carrega 7 gerações do nosso DNA. 7 gerações. E a gente responde por isso. E eu não sei se você já parou para perceber ou não, mas nós, seres humanos, nós somos os únicos animais que a gente consegue modificar o meio para sobreviver. Já pararam para pensar nisso? Um passarinho, por exemplo, que vive na natureza, ele não é livre. Ele tem que se alimentar do que tem da natureza, ele tem que fazer as migrações dele, ele tem a época para procriar. E nós temos o livre-arbítrio. Para quê? Para a gente fazer as escolhas. E muitas vezes nós não fizemos as escolhas. E nós deixamos o quê? A vida me levar. E daí eu recebo até hoje, agora de manhã, minha vida é muito corrida, minha filha. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer aquilo. E você, qual é a sua prioridade? Quanto tempo? Todas as outras coisas. Primeiro as outras coisas. Primeiro o e se. E se. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu vejo isso. Quantas pessoas deixam para amanhã? Só que é o agora que você tem que viver. É o agora que você está criando para você viver. E qual que é a imagem que você quer criar para você viver? Você quer ficar repetindo padrões, muitas vezes, que acaba que você repete ciclos e mais ciclos, sem muitas vezes nem perceber? E tem 3 coisas que mais prejudicam a gente. 3 coisas que acabam prejudicando em tudo na nossa vida. Uma delas é o medo. Sabe aquela pessoa que fala assim, ou até mesmo já aconteceu com você, você tem mais medo que algo acontecesse e aquilo acaba acontecendo? Por quê? Porque você criou uma imagem virtual com medo. E aí você já criou um futuro provável. Outra coisa é a dúvida. Sabe aquela pessoa que tem um plano A e um plano B? Só que o A nunca dá certo e ela tem que pular pro plano B? Por quê? Já colocou plano A e plano B. Dúvida. Vou ter 2 planos. Se um não dá certo, eu vou pro próximo. Criou com dúvida. E quantas vezes a gente cria assim? E a gente quer controlar as coisas. E sabe, a gente foi implementado, então, desde criança, conceitos, crenças que a gente foi guardando na nossa mente e que elas definem quem nós somos hoje em adulto. E a gente fica vivendo, às vezes, uma vida que gostaria de ser diferente, mas às vezes acha que nem é possível ou que nem existe. Esses dias eu tava vendo aqui nas redes sociais, uma vida de um casal, que eu achava que isso não existia, que era só em filmes, que isso não era uma realidade. E é uma realidade. Mas pra mim não estava presente. Eu nem sabia que era possível. E quando eu não sei que não é possível, eu nem sei que é possível, como que eu vou criar aquilo pra minha vida? Eu vivi muitos anos lá atrás que eu nem sabia que era possível viver a vida que eu vivo hoje. E quando você não sabe que é possível, como que você vai colocar uma meta? Como você vai viver uma vida diferente se você nem sabe que existe?
E aí entra que a maioria das coisas que a gente sabe é uma faixinha de 2 a 4%. É uma faixa muito pouco. A maioria das coisas que existe, a gente não tem nem noção que aquilo existe. Só que aí, muitas pessoas estão na correria, minha filha, e não tem tempo para o novo. Não tem o tempo de ver que tem outras possibilidades, outro jeito de viver uma vida muito mais simples. Muitos querem viver uma vida extraordinária, querem momentos extraordinários, mas não aproveita viver o aqui e agora. Não aproveita agradecer pelo que tem. Eu sou grata pelo que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pelo escritório que eu tenho, pelo celular que eu tenho. Muitas vezes a gente só tá reclamando daquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente sempre quer um objetivo, Aqui entra uma história de um homem, vou contar aqui pra vocês. Um homem indiano de 20 anos. Ele foi estudar, ele é da Índia, ele foi estudar nos Estados Unidos. E quando vai estudar nos Estados Unidos, um homem indiano, é que a família tem um poder aquisitivo legal, né? E esse cara, ele foi estudar nos Estados Unidos e ele acabou se apaixonando por uma moça, uma mulher americana. E ele chegou pro pai dele e falou: pai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu me apaixonei por uma mulher americana. E o pai ficou doido na hora, falou assim: como, meu filho? Nós somos de uma casta importante aqui na Índia. Você não pode casar com ninguém de outro país que não seja da nossa casta. E ele falou: mas eu tô apaixonado, pai. Aí o pai falou assim: bom, filho, se você voltar para os Estados Unidos, se você casar com essa americana, eu te deserto da família. E ele foi e voltou para os Estados Unidos. E ele casou com essa mulher americana. E eles tiveram um filho. E a mãe do homem, né, do rapaz, sempre ia visitar ele. Visitar o neto, visitar a família. Mas o pai nunca ia. E os amigos dele para os Estados Unidos, amigo do pai, iam lá visitar, conhecer o neto e voltava e falava: nossa, você precisa ir conhecer o seu neto, ele é maravilhoso. Ele falava: não, eu não vou, não quero nem papo com o meu filho. Até que chegou um dia que ele resolveu de ir, a criança já tinha 8 anos. Ele falou: eu vou então ir conhecer esse meu neto que tanto fala. Chegou lá, ele foi recebido pelo neto. Ele já viu o neto todo alegre, faceiro, muito conversador. Já foi levando, mostrando pro vô as coisas. E aí, ele levou o vô dele no celeiro. Quando eles chegaram no celeiro, o avô perguntou: e aquelas flechas atiradas na parede? E o neto: fui eu, vô, fui eu. Sério? Me conta, como que você fez? De que distância que você atirou? Ah, foi mais ou menos daqui, vô. O vô olhou, dava uma distância mais ou menos de 12 metros. Ele já viu que é uma distância olímpica, já começou a ver medalhas no peito do menino. Já viu também que esse menino falou assim: nossa, esse menino tem sangue indiano. Ele falou: mas me conta mais, como que você faz para acertar essas flechas? É simples, vô. Eu atiro a flecha e aonde ela cair eu pinto o alvo. A vida não é sobre acertar alvo. A vida é sobre atirar flechas. Por isso que eu abro a câmera e um conteúdo gratuito eu entrego aqui para você. Porque eu tô atirando flechas. E aonde cair está sempre certo. E aí eu comecei a entender tudo.
que tudo de bom ou de ruim que eu crio é um julgamento meu. É uma imagem de perfeição que eu tenho em mim, na minha memória. E que eu sou responsável por isso. Você é responsável por a situação que você está hoje. E aí muitas pessoas entram nos arquétipos negativos, e eu vou falar um deles, que é a vítima. Ah, eu sou a vítima da vida, eu sou a vítima do sistema, eu sou a vítima da catástrofe. Quando você se coloca de vítima, você se torna uma marionete. Porque a vítima, ela só tem poder, nem tem poder, é outra pessoa que vai ter poder sobre você. Quem escolhe ser vítima, ela abre mão do próprio futuro. Ela só funciona na mão de outras pessoas. Ela larga a mão de ter amor próprio. Ela prejudica ela mesma. Por quê? Porque o mundo não acontece para você ou para mim. Ele acontece a partir de mim, a partir de você. Isso tem até nas caixinhas da Iori. E quando a gente vive para agradar a vida dos outros, você está vivendo a vida dos outros. E a sua? Está deixando a vida passar? Como assim, Gabriela? Você está deixando a vida passar. Você não está aproveitando esse presente que Deus te deu, que é a vida. E como você sabe disso? Porque eu já fui essa pessoa. E eu olhava pra minha filha e muitas vezes eu me assustava. Eu falava, nossa, ela é minha filha. E olha o tamanho que ela tá. Por quê? Porque muitas vezes eu me coloquei de vítima. Eu deixei a vida passar. Eu parei no tempo. Só que hoje eu entendi por que eu tinha que passar por esse deserto. Passei por esse deserto, é como você passar num deserto que tá cheio de minas. Algumas tu pisa, tu se machuca. Mas eu consegui chegar do outro lado. E por isso, hoje eu estou aqui. Para compartilhar isso com você. Para quem tá passando por isso. Por quem vai passar por isso. Porque isso é um problema hoje que não é de agora. E você, assistindo essa live, você tem consciência a partir disso. E você tem responsabilidade de escolher. Se você não escolhe e fica em cima do muro, já é uma escolha. Tanto faz. Deixa a vida me levar. Aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E aí? Já escolheu. Você é livre para fazer as escolhas, mas você é refém das escolhas que você faz. E quantas vezes você vai ficar refém das escolhas que você faz? Vai entrar aqui nas redes sociais e vai ficar vendo a vida dos outros, que é mil maravilha. Parece que o marido das outras é melhor, parece que a vida dos outros é melhor. Parece que os outros têm mais dinheiro, que a grama dele é melhor, que a casa dele é melhor, que o carro é melhor, e é você. Quanto tempo você vai viver a vida que queria viver a vida dos outros e a sua? Por que você não agradece pela vida que você tem? E aí, muitas vezes, as pessoas não têm mais sentido para a vida e acabam criando que inconscientemente problemas. Doenças. E aí entra, a gente tem uma pecinha dentro de nós, que eu chamo de termostato. Como o do ar-condicionado, o ar-condicionado você liga lá para programar ele em 18 graus. Quando ele chega a 18 graus, ele desliga. Nós somos a mesma coisa, nós somos programados, nós somos domesticados. E se você quer mudar a vida e ver outras possibilidades, porque existe sim outras possibilidades, é porque você não está presente. E aí entra um porém,
Você acha que todo mundo é igual a você, que todo mundo tá com a mesma dificuldade que você. Mas não é. É porque você tá numa escala vibracional que você vai só enxergar aquilo. Você só enxerga aquilo. Muitos falam, porque tem uma crise, porque uma crise, não sei o quê. Meu, se você vai estudar a história, desde quanto tempo tem crise? Só que a pessoa vive na crise. E ela só vai o quê? Conectar pessoas que estão na crise também. E hoje o mundo, ele só bombardeia nós com informações que vai guardando no nosso inconsciente que a gente nem imagina, só com coisas ruins. Só com coisas ruins. E aí você acha que essa vida diferente que às vezes você sonha, que nem existe. E ela existe sim. Só ela não tá no seu alcance porque você não tá nessa vibração. Porque você segue um padrão que foi implementado. E se você não mudar esse padrão, não vai. Tem uma história aqui que é muito interessante sobre isso. Uma vez passou um cinema itinerante em cidades do interior. Eles montavam lá numa praça, arrumavam tudo bonitinho, colocavam as cadeiras e passavam um filme. E as pessoas iam lá, compravam um bilhete para assistir. E elas assistiam esse filme, né? E aí, eles vendiam, enchiam as cadeiras e colocavam o filme. Rodavam o filme, as pessoas levantavam e iam embora. E tinha um homem que ele ficava lá. Ele não levantava. Aí vinha o cara da bilheteria e falava, senhor, já acabou o filme. Precisa levantar que vai entrar outras pessoas. E ele falava assim, não, então eu vou pagar de novo. Eu vou assistir novamente. Tá bom, então paga e assiste de novo. E ele pagava e assistia. Acabava o filme e o cara continuava sentado. Veio lá o cara da bilheteria e falou, senhor, eu preciso que tu levante, porque já acabou o filme, vai começar agora a próxima sessão e as pessoas vão entrar. Não, eu quero assistir de novo. Mas é o mesmo filme, senhor. O senhor já assistiu 2 vezes. Não, mas eu quero assistir de novo. E aí o mãe falou, mas por que tu quer assistir de novo? Ele falou, sabe, da onde que eu venho? Antes, por que ele queria assistir? Ele falou assim, tem uma cena onde a mulher ela começa a tirar a roupa para entrar no rio. E quando ela vai tirar as roupas das partes íntimas, passa bem na hora um trem. E aí ele falou assim, só que de lá da onde eu venho, o trem, ele sempre se atrasa. Então, na próxima vez, ele vai se atrasar. E eu vou conseguir ver a mulher nua. Quantas vezes você tá rodando o mesmo filme e você quer ter resultados diferentes? Quantas vezes? Interessante isso, né? E a gente quer seguir as mesmas coisas, não quer mudar nada e quer que as coisas se transformem. Muitas vezes as pessoas estão gerando o mesmo filme e querem que a realidade mude. Estão criando as mesmas imagens, criando os mesmos futuros prováveis, criando as mesmas imagens que eu chamo de virtuais. A imagem de perfeição.
que não tá fazendo diferente, como que quer ser diferente na sua vida? Você nem sabe que existem outras possibilidades. E aí que entra. Eu descobri tudo como a gente acionar esses botões do nosso cérebro, da nossa mente, porque tem uma diferença entre cérebro e mente. E como a gente pode acessar outros níveis para viver uma vida mais feliz, ter melhores relacionamentos, ter mais dinheiro também, que influencia diretamente na nossa carreira, na nossa profissão. Então, eu criei uma metodologia que é fácil de implementar, que pode ser para qualquer idade. Não tem, eu tenho 30, 40, 50, 80 anos, pode implementar. É muito simples, é muito mais fácil do que você imagina. Então eu criei uma mentoria que se chama Essência, aonde eu aplico junto com você um passo a passo, é em grupo, é online, aonde a gente vai trabalhar com meditações guiadas, com exercícios sistêmicos, para ressignificar essas imagens, esses padrões que você acaba repetindo a vida toda. E que você nem sabe muitas vezes que existe outra possibilidade, uma outra maneira de viver uma vida diferente. De ativar esse poder que você tem oculto aí dentro de você e usar ao seu favor. E usar ao seu favor. Então, para quem assistir essa live, quiser saber mais, e se tudo isso que eu falei até aqui faz sentido para você, escreve aqui eu quero, me chama no direct, ou entra no link que tem ali do WhatsApp e chama lá o meu suporte, que vão te auxiliar para te explicar mais como isso funciona. E se tu tá vivendo uma vida que tá bom assim pra você, tudo bem. Cada um tem as suas escolhas. Tá tudo bem. Tá tudo sempre certo. Se você tá vivendo uma vida incrível, maravilhosa, se tá bem nos relacionamentos, se você tá bem no dinheiro, se você tá bem na carreira, se você já realizou todos os seus sonhos, tá tudo bem. Parabéns. Mas se você não está contente em alguma dessas áreas, eu tenho esse convite para te fazer. Fazer parte da mentoria Essência, que ela vai começar na próxima semana. Se eu não me engano, dia 18. Joia, gente? E aí, essa live te trouxe qual consciência hoje? Qual filme que você quer ficar repetindo ou qual vida você quer viver? Isso é uma escolha somente sua. Só lembre que você é refém das escolhas que você faz, sendo elas boas ou ruins. Só você é responsável por isso. Show? Então era isso. Gratidão por quem tenha ficado até agora aqui. Espero que tenha tocado o teu coração e que de alguma forma isso te leva a ver outras possibilidades na sua vida. Porque ninguém nasceu para ser vítima. Nós nascemos para se sujar de vida. A vida em abundância. Muitas vezes o que falaram para nós não é uma verdade. O mundo quer que você viva aquela verdade, mas tem uma outra realidade muito diferente e que você pode acessar a partir de agora.
E se isso faz sentido para você, eu te espero ver do outro lado. Tenha um excelente dia e um ótimo final de semana. Tchau!